Graça e paz. Em Mateus 5, no versículo 5, Jesus ele nos ensina a terceira virtude, a terceira bem-aventurança. E diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O mundo, ele caminha em oposição a esta bem-aventurança. Os princípios da palavra são deixados de lado. A maioria das pessoas rejeitam os valores e os preceitos do reino de Deus. Muitas viram as costas para Deus e vivem a sua própria sorte, achando que a força e o poder estão em suas mãos. Mas é um grande engano. E Jesus ele nos ensina aqui que não são os fortes, os grandes, os presunçosos, os orgulhosos ou os soberbos que são felizes. Estes não vão herdar a terra. Jesus nos ensina neste versículo que são os mansos que são felizes e vão herdar a terra. Amém? Ser cristão, meu amado, é ser totalmente diferente do mundo. Nós somos regenerados através do nosso novo nascimento. Somos uma nova criatura, temos um novo nome, uma nova vida, uma nova história, uma nova mente, e o nosso nome, ele é confirmado no livro da vida. Amém? Que Deus ele te abençoe e que você possa compreender o que é mansidão nesta palavra em nome de Jesus. O que é ser manso? É ser obediente à vontade de Deus. Você tem sido obediente a Deus, você tem feito a vontade de Deus, meu amado. O que é ser manso? É ser submisso ao nosso Senhor. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra Deus e nem fica murmurando. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus com alegria, com amor e gratidão. Ser manso, meu amado, não é apenas algo exterior. Ser manso é uma obra da graça de Deus no coração do crente. É uma obra do Espírito Santo, é um fruto do Espírito. Somente aqueles que admitem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus pecados são capazes de ser mansos diante de Deus e dos homens. Amém? O que é ser manso? Ser manso não é ser tímido, meu amado. Não é ser covarde, não é ser medroso, fraco ou preguiçoso. As Escrituras nos ensinam que as pessoas mansas, elas foram profundamente ativas e dispostas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. A palavra de Deus está cheio desses exemplos. Agora, um exemplo maior que eu quero trazer é Jesus. Jesus, ele era manso e humilde de coração. Mas quando foi necessário, ele usou um chicote para expulsar os vendedores do templo. E teve coragem para morrer na cruz em nosso lugar. O que é ser manso, segundo a palavra de Deus? Não é ser conivente, não é ficar em cima do muro ou tentar agradar a todos, não. Ser manso não é ser neutro ou viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria, indeciso ou ir pela cabeça dos outros e muitas vezes até ser manipulado. Isso não é ser manso, meu amado. Ser manso não é ter controle emocional somente de aparências ou usar uma máscara de humildade. Tem pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio diante de várias situações, mas não conseguem abrandar as chamas da alma, são como vulcões. Elas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro, cheias de ódio, cheias de rancor. É tudo uma máscara, é tudo uma aparência. Por fora, um rostinho bonito, uma aparência boa, mas por dentro o coração está explodindo, está cheio de maldade, está cheio de ódio. E nós não podemos deixar que isso aconteça nas nossas vidas, nas vidas dos servos de Deus. Porque nós precisamos ser um povo diferente, meu amado. E essas pessoas, muitas vezes, elas são aparentemente calmas. Elas mantêm a aparência diante das pessoas, mas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas não fazem mal, mas se alegram profundamente com o fracasso dos seus inimigos.
Eu quero trazer alguns ensinamentos para a sua vida. Uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que tem a força sob o controle. O manso, ele tem domínio próprio. Nós precisamos pedir e buscar, né, ao Espírito Santo de Deus que gere em nós esse fruto do Espírito. Nós precisamos pedir e nós precisamos buscar nos relacionar com Deus para que o Espírito Santo gere em nós esse fruto do Espírito. Amém? Uma pessoa mansa, ela suporta as injúrias, os insultos, as ofensas. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Precisamos nos esforçar na caminhada, meu amado. Pedir o direcionamento a Deus e lutar todos os dias contra as vontades da nossa carne. No Salmo 38, nos versículos 12 e 13, Davi, ele dá um testemunho. Ele diz assim, armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Um conselho, meu amado, nós precisamos ter cuidado com a precipitação, com a impaciência. Olha o exemplo que Davi traz a nós. Muitas vezes nós temos que fazer assim, como surdo não ouço e qual mudo não abro a boca. Muitas vezes nós precisamos nos calar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós temos que pedir sabedoria que vem de Deus para nos ajudar na caminhada. Amém? Uma pessoa precipitada, que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente e perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. Uma pessoa transformada pelo Espírito Santo não faz mal aos outros, não fala mal, não deseja o mal. As Escrituras Sagradas nos ensinam que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Nós precisamos pedir a Deus que gere em nós a mansidão, que gere em nós o domínio próprio, e nós temos que negar, meu amado, a nossa carne todos os dias, mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo em tudo, porque sozinhos nós não temos força para nada. Uma pessoa mansa, ela precisa perdoar as ofensas e injúrias. Jesus, ele disse assim: e quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se não perdoardes, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Meu irmão amado, não adianta orar sem perdoar. Mesmo que seja difícil aos nossos olhos, precisamos perdoar. Jesus, ele é o nosso modelo e exemplo de um homem manso. Nós precisamos aprender com Jesus. Lá em 1 Pedro 2, versículo 23, diz assim: Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Os principais sacerdotes e anciãos, eles acusaram Jesus de muitas coisas, mas ele não retrucou. Sofreu na cruz sem murmurar. Não invocou a ira de Deus sobre perseguidores, nem exigiu retaliação. Pelo contrário, ele orou por seus inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós precisamos aprender com Jesus. Não é possível existir cristianismo sem perdão. Se você não perdoa, meu amado, você não pode orar, você não pode adorar, você não pode ofertar e nem sequer ser perdoado. Se você não perdoa, você não tem paz, você fica doente, você fica amargurado. Se nós não perdoamos, não é o próximo que estamos ferindo, mas estamos ferindo também a Deus. Olha só. Então, quando nós não perdoamos, quando nós não queremos perdoar, nós estamos ferindo também a Deus. Aprenda isso em nome de Jesus. Uma pessoa mansa, ela faz o bem, meu amado. Amar os inimigos, fazer o bem e orar por eles
é a marca de uma pessoa mansa. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Olha o ensinamento da palavra. E a palavra nos ensina mais. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amém? Devemos não apenas deixar de revidar, mas também ajudar e socorrer o nosso inimigo. Devemos dar-lhe pão se ele estiver com fome. Devemos dar a ele água se ele estiver com sede. Devemos envergonhá-lo não com nossa brutalidade, mas com nossa bondade. Nós devemos vencê-los não com a arma da destruição, não, meu amado, mas com nossos gestos de misericórdia. Deixa eu trazer um ensinamento para a sua vida. Está lá em 1 Pedro 3, versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Amém? Pagar mal com mal é agir como um homem descontrolado, como um homem agressivo, e essa não é a atitude de um servo de Deus. Agora, por que razão nós precisamos ser mansos? Nós devemos ser mansos porque Jesus é o nosso modelo de mansidão. Amém? Ele orou e chorou pelos seus inimigos. Ele perdoou os seus inimigos e nos convida: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Agora, qual o resultado da mansidão para a sua vida? Os mansos são felizes e comem o melhor desta terra. O manso, ele é cidadão do céu. Amém? As pessoas sem Deus podem ter muito dinheiro, posses, status, mas os mansos têm a abundância de paz. O manso, meu amado, ele desfrutará da terra restaurada e redimida. Amém? Ele habitará no novo céu e na nova terra. O manso, ele reinará com Cristo. Então que Deus ele possa abençoar a sua vida e que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e meditar e colocar em prática. Mesmo que seja difícil, meu amado, nós precisamos nos esforçar na caminhada, porque quando nós nos esforçamos, Deus ele nos ajuda a passar pelas dificuldades. E quem gera em nós a mansidão é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ter uma vida no altar do Senhor. Amém?